hoje a gente vai já discutir, outros nós vamos discutir em aulas posteriores, né? Mas eu queria que vocês acompanhassem comigo. Então, Romanos 7, vamos começar a ler a partir do versículo 7, e agora, nesse primeiro momento, dos versículos 7 ao 13. Vamos lá, então. O que vamos dizer, então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. A gente vai compreender o que é que esse trecho aqui quer dizer. Como é que a gente pode compreender essa frase de Paulo? Mas foi a lei que me fez saber o que é o pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Presta atenção nesse trecho aqui. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. O que é que Paulo quer dizer com isso? Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. Nós vamos voltar nesse trecho na aula da próxima semana. Então guardem isso, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. Isso faz parte de um processo, isso faz parte de uma estratégia do inimigo para que nós possamos cair. Então, se eu preciso conhecer a estratégia dele, eu preciso deixar isso gravado na minha mente que, de alguma forma, o pecado tende a deliberar comigo, fazer conjecturas para me enganar. Por outro lado, se a gente seguir aqui, e por meio do mandamento, me matou. Então, assim, o antídoto para que a gente não caia nesse engano é, em algum momento, ter a consciência de que não dá para negociar com o pecado. Não há nenhum resultado diferente do que a morte. O salário do pecado é a morte. Mas isso não é o tema da aula de hoje. Assim, a lei vem de Deus. E o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Bom, então vamos caminhar dentro desse contexto. A primeira coisa que a gente tem que ter claro, ter na nossa mente, parece que é algo tão simples, né? Tão óbvio, mas a gente vai ver que isso é uma condição que, se nós não trabalharmos de forma racional, isso realmente estiver claro em nossas mentes, nós podemos incidir em um erro que vai somar à nossa vida cristã culpa. Então, o que eu preciso entender é, se está na Bíblia, é lei. Se não está na Bíblia, não é lei. Então nós temos uma lei que Paulo nos traz através do estudo, que é a lei que ele diz que é boa, que é o mandamento, aquela lei que eu devo obedecer. Há uma outra lei que a gente vai discutir daqui a pouco, mas eu, enquanto cristão,
a minha obrigação, se eu quiser realmente ser um servo digno, valoroso para o Senhor, se eu quiser agradar ao meu Deus, de maneira que ele se sinta amado, eu tenho que obedecer à lei. Então vamos entender isso. Eu vou trazer para vocês aqui o mesmo versículo em 4 traduções diferentes para a gente poder fazer uma análise daquilo que eu quero apresentar para vocês. Nós lemos em 1 João, capítulo 3, versículo 4, e eu trabalhando aqui com a NTLH, nós lemos o seguinte: quem peca é culpado de quebrar a lei, porque o pecado é a quebra da lei. Mesmo versículo na NVI. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. A NVT. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo o pecado é contrário à lei. E por último, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Veja, são 4 traduções diferentes, mas de uma forma geral, todas elas nos apresentam uma única verdade. O pecado é quando eu opto por decidir, agir, viver e fazer aquilo que é contrário à lei, contrário à palavra, contrário ao mandamento. É quando eu opto por transgredir a lei, eu pratico o pecado. Aquele que vive no pecado é aquele que transgride a lei. Então, eu tenho que ter atenção àquilo que a palavra me diz e que deve ser a minha bússola. Deve ser o meu norte, deve ser o meu mapa para que eu possa decidir aonde eu posso ir, como eu vou, de maneira que eu não vá contrário àquilo que é esperado da minha vida, de maneira que eu não transgrida essa lei. O problema é quando, além disso, nós adicionamos à lei algo a mais. Então, se por um lado o não observar a lei é algo que eu devo ter em mente e tomar cuidado, a observância da lei e, além disso, adicionar mais coisas daquilo que a lei não nos apresenta, também é um ponto que eu devo tomar cuidado. Vamos tentar entender isso de uma forma mais clara. Quero convidar vocês para ir para Mateus, capítulo 23, e nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 12. Mateus 23, dos versos 1 ao 12. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Olha que interessante. De forma alguma, Cristo está tirando o valor desses homens, a autoridade que eles têm,
e que há um conhecimento, que eles, na realidade, eles têm o conhecimento, a competência, eles teriam a habilidade de explicar a lei. Existe por parte deles um esforço, uma dedicação, um desejo legítimo de conhecer a palavra, conhecer a lei, e através desse conhecimento, eles teriam autoridade para explicar a lei. Mas olha o que Cristo fala aqui a seguir. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porque o que eles dizem é algo que é correto, é verdadeiro. E tudo o que eles dizem, tudo o que eles falam é um conhecimento que não é deles. É algo que é dado por Deus. É perfeito, é santo, é correto. Então, olha, aquilo que eles falam, e eles têm conhecimento daquilo que eles falam, vocês devem obedecer. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Eu posso começar a trabalhar aqui da seguinte maneira: olha, não adianta somente eu ter o conhecimento, não adianta somente eu ter o desejo legítimo de estudar a palavra, de me dedicar a isso, de meditar dia à noite. A palavra somente por conhecimento, essa alta nutrição, né? Essa possibilidade de me alimentar de forma tão farta da palavra não tem valor nenhum se na minha vida não há a prática. Porque sem a prática, se as pessoas não enxergam isso na minha vida, isso não tem valor. E olha o que esses homens faziam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros. Mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com o dedo, a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. Eu não sei se vocês enxergam da mesma forma como eu vejo esse texto, mas a visão clara que transparece aqui é que o foco desses homens era muito mais a forma como eles iriam aparecer na sociedade, dentro daquele meio, perante os homens. A preocupação era muito mais acerca de como eles queriam ser vistos, ser respeitados, serem considerados, uma atitude orgulhosa, uma atitude em que o que estava sendo glorificado ali não era Deus. E o objetivo é que eles, de alguma forma, fossem, mediante aquele núcleo, aquele grupo, fossem respeitados, adorados ou vistos de uma forma como se fossem pessoas especiais. E isso não é adequado. Olha os pingentes grandes das suas capas. Olha a atitude desses homens. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Vamos lembrar do estudo na semana passada. Qual era a orientação de Jesus Cristo? Se você quer ser o primeiro, seja o último. Você quer ter lugar de destaque? Sirva. E ele foi o principal exemplo, pois na condição de quem Cristo era, ele se despiu de toda a sua autoridade, de todo o seu poder, e obedeceu plenamente, ele serviu plenamente. Ele se humilhou, tudo que ele passou foi um ato de humilhação por amor e por obediência ao Pai. Continuando aqui. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Olha a orientação que Cristo dá.
Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem ser chamados de líderes, porque vocês têm um único líder, o Messias. Esse trecho nos remete àquele momento em que, na aula passada, eu falei, olha, tudo que deve ser feito, nós temos que entender que deve filtrar, deve convergir para que o único glorificado, o exaltado, seja Deus. Eu enxergo isso de uma forma tão clara, né? Puxa, mas eu tenho conhecimento, eu conheço as escrituras, olha quantos versículos eu sei, olha como eu falo de uma forma tão ampla, né? Como eu consigo cativar as multidões. Meu querido, se você tem esse conhecimento você só o tem porque isso você teve através da ação do Espírito Santo. Se aquilo que você fala é algo de valor, é coerente, é correto, é justo, não foi você que escreveu isso, não sou eu que escrevi isso, mas isso nos foi dado gratuitamente como um manual de vida, de uma vida correta, santa e digna, pelo nosso Cristo, pelo nosso Deus. Então, ao invés de eu querer ser visto como um mestre, alguém de valor, diante de uma comunidade, de um ambiente, eu deveria me preocupar em fazer mais mestres, em fazer com que as pessoas entendam que esse conhecimento, uma vez que você alcançou, uma vez que você aceitou a Cristo, ele está à disposição de todos. E que a ordem é sede santos porque eu sou santo, não é para pessoas especiais. A ordem, essa ordem imperativa, ela é dada para todo cristão. E o objetivo desses homens deveria ser fazer com que todos chegassem num equilíbrio, numa homogeneidade, que uns ajudassem o outro, que os homens crescessem diante das suas lutas, das suas batalhas, perante a palavra, como se afia o aço. Ao contrário disso, o texto nos mostra que eles jogavam nas costas daqueles irmãos fardos pesados. E finalizando, entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Meu querido, isso nos faz enxergar que um dos principais inimigos que nós temos, uma das batalhas árduas que nós temos que lidar todo dia, é a batalha contra o nosso coração, a nossa mente, o nosso desejo, o nosso orgulho, a nossa necessidade de ter destaque, de ser respeitado, de ser visto. Isso é nosso. E o correto, para que nós possamos ter sucesso dentro dessa vida, é que nós possamos desenvolver cada dia mais um espírito, uma atitude de servo, de escravo, nos humilhando perante a cruz e nos colocando à disposição. E é dessa forma que nós vamos alcançar mais e mais vidas, é dessa forma em que nós vamos glorificar o nosso Deus. Olha só um outro texto ainda dentro do capítulo 23 de Mateus. Vamos seguir agora do versículo 16 ao 22.
Olha o que Cristo fala desses homens. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos, cegos. O que é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Senhores, não há nada acima de Deus, não há nada acima de Cristo. Eu não tenho que adicionar à lei nem mais A, nem mais B. Você pode até, por um desejo de agradar ao Senhor, assumir certos padrões de comportamento, mas veja, isso não é lei. Você não pode fazer daquilo que você está optando para a sua vida, com um desejo que deveria ser legítimo em agradar ao Senhor, fazer com que isso se torne lei para a vida do outro. Então a gente tem que ter claro isso. Pecado é a transgressão da lei, é contrário à lei. A lei é única, a lei é o mandamento, nada mais do que isso. Saber a lei e não viver a lei não tem valor. Saber a lei, professar a lei, para que você seja o destaque desse conhecimento, não tem valor. Saber a lei, viver isso e adicionar algo a mais à lei, também não é correto. É óbvio que aqui é um texto que está em outro contexto, mas quando eu leio para Apocalipse 22, dos versículos 18 a 19, de alguma forma salta aos meus olhos esse cuidado. No primeiro dia de aula desse curso, não agora na semana passada, mas quando a aula foi presencial, uma das coisas que eu expus, né, diante da sala, é o temor que eu tenho quando eu vou ensinar na igreja. Eu tenho a experiência de ter sido docente por 12, 14 anos em várias universidades e ensinava alguns temas na área de saúde. Claro, tinha a responsabilidade de poder passar, mas veja, nem sempre aquilo que eu passava era algo que você tinha o conhecimento pleno. Não quem estudou, mas quem fez a análise daquele processo. E havia a possibilidade daquilo que hoje era A, amanhã ser B. E depois o B não ser mais B, ser C. E depois descobri que, na realidade, é uma conjunção de A, B e C. Então, no conhecimento secular, no conhecimento humano, isso é aceitável que, com a evolução, algumas coisas mudem. Porque você começa a ter mais ferramentas, mais informação, e com isso você começa a enxergar essa informação de uma forma mais clara. Isso não se aplica à palavra de Deus. Não tem conjectura, não tem negociação. E aí o meu medo é de quando me coloco numa condição como essa, não é como eu vou dar aula ou como é que as pessoas vão enxergar a forma como eu falo. Tenho certeza que isso para mim, aprendi a deixar isso para que isso seja secundário, né? Mas é a preocupação de saber que aquilo que está sendo passado enquanto mensagem não é contrário ao que realmente o texto e as escrituras nos passam. Porque
uma informação errada, ou uma transmissão errada, isso tem um peso muito grande. Apocalipse 22, 18 e 19 diz: declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro da profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Muito bem. Nós lemos anteriormente 4 versões diferentes de 1 João 3:4. Esse aqui eu deixei em separado porque é o único que traz uma informação diferente dos outros textos, né? Então, 1 João 3:4, pela atualizada revista e corrigida, nós lemos o seguinte texto: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ricardo, o que é iniquidade? Pelo dicionário, iniquidade é um substantivo feminino da língua portuguesa e define algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade. Então, o iníquo é aquele que é contrário aos padrões morais. Bom, se você tem padrões morais, existe uma regra, uma lei, existe algo que determina qual é o padrão de moral que é aceitável. Se você é iníquo, você é contrário à religião. E nós sabemos que dentro da religião existem padrões, comportamentos, existe uma lei que deve ser seguida. Há a justiça, a igualdade. A iniquidade praticada por iníquos, ou seja, que se opõe à equidade. Iniquidade está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. E veja, essa é a natureza do homem. O homem, dado a sua natureza, ele é mau, ele é injusto e ele é perverso. Esse é o iníquo. Quem participou da primeira aula, eu disse para vocês que um dos livros, que a gente também vai pontualmente adicionar alguns textos, é Pecados Intocáveis, do Jeff Bridges. Se alguém comprou esse livro, está lendo esse livro, sugiro que leia o capítulo falando sobre impiedade. É um choque. Às vezes a forma, quando a gente ouve o termo impiedade, a visão que nós temos sobre o que é impiedade, se você ler esse capítulo, vai te abrir os olhos e começar a ver que você, em algum momento da sua vida cristã, pode estar agindo como um ímpio. Então, o ímpio é aquele que tira completamente da sua vida a presença de Deus. Ele exclui Deus de toda e qualquer decisão da sua vida. E quando eu, enquanto cristão, em algumas áreas da minha vida, excluo Deus e tomo decisões pelo meu coração, pela minha vontade, eu estou agindo como um ímpio. Da mesma forma, quando eu opto por transgredir a lei, ser contrário à lei, praticar o pecado, eu estou sendo iníquo. Eu estou me opondo à equidade. O que é a equidade? Significa disposição para exercer a imparcialidade na correção da lei em que a justiça se exprime. Quais são os sinônimos? Retidão, igualdade, justiça, imparcialidade, conformidade e simetria. Toda vez que eu vejo esse termo reto, justo, íntegro, me chama muita atenção do privilégio que alguns homens nas escrituras tiveram de receberem esses adjetivos, ninguém mais, ninguém menos, pelo próprio Deus. Jó é um homem justo, reto e íntegro, porque caminha com o Senhor, porque anda com o Senhor. Então, não é que ele não tinha pecado
ele era um homem reto, justo e íntegro, porque ele era obediente, porque ele colocava como primazia na sua vida a atenção a viver uma vida de acordo com aquilo que Deus desejava. Bom, vamos seguir? Começamos a aula fazendo uma abordagem de Romanos 7, do versículo 7 ao versículo 13. Agora a gente vai continuar do 14 ao 25. Eu vou ler devagar, eu queria que você lesse comigo esse texto e tentasse ter o mesmo sentimento que Paulo está tendo aqui. Compreender o que ele está expressando nesse texto. Olha que interessante. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. É Paulo que está escrevendo isso aqui. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim. E é esse pecado que vive em mim que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus. Eu não estou falando de alguém que está desprezando a lei de Deus. Eu não estou falando de alguém que não tem conhecimento da lei de Deus. Olha o texto lá no início. Ele sabe que a lei é divina. Ele sabe que a lei é boa. Ele sabe que a lei diz o que é certo. Ele sabe que a lei mostra o que é correto a ser feito. Ele sabe disso. Mas ele diz: mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Tá vendo a batalha? Eu sei, eu tenho conhecimento, eu sei que é boa, eu sei que vem de Deus. Assim, racionalmente eu aprovo isso, de uma forma lógica. Mas eu sou prisioneiro, sou escravo da lei do pecado. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz. Meu querido, olha o clamor. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. O que nós falamos na semana passada. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Mas se você não se conhece, nem a você e nem o inimigo, perderá todas as batalhas. O inimigo que está sendo apresentado aqui, meu querido, é o nosso inimigo do dia a dia. Somos nós mesmos, é a nossa carne. E eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que compreender que
da minha parte, da minha natureza, não há nada que é bom. E isso deve ser o fato gerador, deve ser a válvula propulsora de eu me colocar numa condição de humilhação, de servo e de súplica e de dependência e da ciência correta da necessidade que eu tenho de ter de Deus na minha vida para que eu consiga vencer essa batalha. Olha que interessante. Separando só o versículo 23 e 24. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Veja, é interessante porque Paulo está usando aqui a questão da lei. Ele está dizendo que há no meu corpo uma lei e essa lei me faz agir contrário à lei que é boa. Isso é uma batalha? Isso é uma batalha. Qual a expectativa que eu tenho que ter? Olha, na semana passada nós vimos, e hoje iniciamos o estudo com Efésios, capítulo 6. Nós temos à nossa disposição todo um instrumental, toda uma armadura para que a gente consiga enfrentar essa batalha. Nós temos que ter a visão correta, nós temos que colocar os nossos olhos voltados sempre para a face de Cristo. Nós temos que ter a atitude correta para que possamos também, ainda que Paulo nos traga essa situação que dá um certo desespero, uma ansiedade, poxa, olha a batalha que Paulo está sentindo, eu também me enxergo nessa batalha no meu dia a dia. Puxa, como é que é isso, né? Mas a gente também lê Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, dizendo: combati o bom combate. E ele usou todas as ferramentas que ele tinha à sua disposição e descritas em Efésios 6. Terminei a corrida. Se você se lembrar da primeira aula, a gente falou de Hebreus 12. E estava lá, corram. E eu disse, olha, quando ele fala corram, ele está trazendo para a gente uma condição de urgência. Simultaneamente à urgência, a necessidade de preparo. Para que eu possa terminar a corrida, para que eu possa ser um atleta, eu preciso de preparo. E olha, ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Lembra, a fé é o escudo. Qual é o momento em que eu posso abaixar a minha defesa? Qual é o momento em que eu posso tirar o escudo? Somente quando eu for para a glória, quando eu estiver com Cristo. Eu tenho que ter em mente que no meu dia a dia, o escudo da fé tem que sempre estar à minha frente. É o melhor recurso que eu tenho para poder estar nessa batalha e não ser atingido. Agora me está reservada a coroa da justiça. Assim como Cristo obedeceu, sentiu alegria de padecer na cruz, e a gente viu em Hebreus 12, e ele fala, olha, só que ele ressuscitou e agora está sentado à direita de Deus. Se nós vencermos essa batalha, o nosso lugar está preparado. Não me importa, não é o desejo daqueles discípulos, quem é que vai ficar à sua direita e à sua esquerda, mas o fato de estar no céu, próximo ao nosso Deus, tendo o privilégio e a oportunidade de louvar, adorar pela eternidade. Está reservada a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, assim, se nós lemos o texto de Romanos, isso nos traz uma tensão, e essa tensão existe, a gente também pode olhar para esse texto e falar assim, olha, enfrentar essa batalha, combater o bom combate, agir da forma como é esperado, usando todos os recursos que nós temos à nossa disposição, eu vou
ter uma coroa depois, eu vou poder desfrutar do troféu, eu vou poder ter a premiação disso, né? Uma delas eu já tenho, que é a participação na vida eterna, mas eu vou poder desfrutar isso de outra forma, vou poder descansar e descansar eternamente ao lado do nosso Senhor. É uma batalha. Nosso tempo está acabando, mas eu ainda quero passar pelo menos esse texto aqui. Quero chamar de novo a atenção para a condição em que Paulo, quando fala sobre isso, toda hora ele usa o termo lei, lei que atua em mim, lei que atua nos membros do meu corpo, sou prisioneiro dessa lei. Lei. Um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamentos. É também definida como ciência da justiça. Bom, se a gente abstrair isso e trazer para o nosso cotidiano, a lei é o sistema de regras e mandamentos que o nosso Deus nos deu gratuitamente para que nós possamos ter um padrão, o padrão correto a ser vivido, né? Nós podemos estabelecer isso como uma meta e objetivo em nossas vidas. Mas o que chama atenção é, por que Paulo também usa esse termo e fala sobre isso como lei? Basicamente, Paulo usa a terminologia lei porque ele está criando uma metáfora. E dentro dessa metáfora, ele está dando a entonação e mostrando a dimensão real do poder, da autoridade, da limitação e o controle que o pecado exerce em minha vida. Ricardo, não está claro isso para mim. Eu queria que vocês refletissem comigo aqui. Como é que eu posso interpretar? O que Paulo está querendo dizer com relação ao poder dessa lei na minha vida? Vamos imaginar isso aqui. Já sentiu sede? Imagino que sim. Mas já sentiu sede numa condição em que não há a menor possibilidade de você saciar isso? Eu tenho certeza que numa condição dessa, todo o teu corpo estará 100% focado e voltado para poder saciar esse desejo, para saciar essa necessidade. Então, quando ele fala dessa lei que habita nos meus membros, que habita em mim, ele está fazendo uma metáfora dizendo, olha, é semelhante às necessidades fisiológicas, a forma como a minha carne reage a certas condições inóspitas. Quantas vezes já vimos relatos de homens que, num desabamento, ficaram enterrados por vários dias, por um longo período de tempo, ou ficaram isolados de uma caverna, e pela necessidade de se hidratar, tomaram a própria urina. O corpo determina isso, ele faz com que eu reaja a isso, ele domina as minhas ações, as minhas decisões, as minhas escolhas vão ser voltadas e focadas para poder sanar isso. Da mesma forma, a fome. Alguém já passou fome aqui? Mas que fome, né? Eu já passei fome várias vezes, mas é muito mais por uma questão de abstenção, de restrição para poder atingir uma meta de um peso, né? Mas eu estou falando de uma fome de alguém que não tem a menor possibilidade de saciar isso. E como é que essa pessoa vai reagir? O que ela vai fazer para poder se alimentar? Quais são as ações que ela vai ter? Esse desejo, essa necessidade, o que ela vai gerar no meu corpo? Qual é o poder que isso tem sobre mim? Da mesma forma o pecado. A tentação. E dependendo da intensidade que isso tem na sua vida, da proporção que isso tem na sua vida, ele vai controlar você. Ele vai me controlar. É por isso que várias vezes ele fala, somos escravos, porque o escravo não tem o direito sobre a sua própria vida e o seu próprio corpo. Alguém tem sobre. E a lei do pecado, quando ele fala a lei do pecado, é essa autoridade, esse poder que a carne tem. Então, veja, não é uma batalha fácil.
é uma batalha árdua. Gera dor, gera sofrimento. Exige negação, exige ter as ferramentas necessárias e em dados momentos, se humilhar, ajoelhar e pedir, suplicar por ajuda. É a mesma metáfora que eu posso estar utilizando em situações de violência, medo, de agressão. Então, assim, quando ele fala que essa lei atua nos meus membros, é porque em algumas situações o pecado tem um poder sobre nossas vidas que faz dessa luta pessoal, dessa luta íntima, algo que é extremamente intenso. Eu tenho que ter ciência de que essa batalha existe. Eu tenho que ter ciência de que ele tem um poder sobre mim e se eu deixar, eu posso me tornar escravo dessa condição. Pelo horário, eu vou ter que parar aqui. Mas veja, Paulo nos traz o sentido de uma lei que exerce um poder que age sobre o nosso comportamento, pode determinar nossas decisões e ações. Não podemos subestimar, não se engane. Você não é tão forte assim. E se você quiser enfrentar essa batalha sozinho, pela tua força, a derrota é certa. E se você também não conhece esse inimigo que é você mesmo, não se conhece a si mesmo, a chance de você sofrer uma derrota é muito grande. Eu vou trazer um texto aqui, não está na apresentação, mas eu queria que vocês lessem comigo João, capítulo 8, versículo 34. Isso seria utilizado num estudo posterior, mas para a gente finalizar aqui, cabe muito bem trazer esse texto. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia. João 8, a partir do versículo 34. Deixa eu só passar aqui. Muito bem. O texto diz o seguinte: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Tá claro isso já. Mas olha a condição do escravo. O escravo não tem lugar permanente na família, pois o filho pertence a ela para sempre. Eu não sou mais escravo. Eu optei por filho. E o filho tem um lugar dentro da família de Deus, para sempre. Isso está resguardado. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Gente, eu acho maravilhoso esse versículo. E olha, em algumas situações em que eu tenho que enfrentar as minhas lutas pessoais, e a batalha está intensa, e eu sei que quem eu tenho que derrotar sou eu. Eu volto para esse texto. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu falo, Senhor, eu quero. Eu estou te pedindo isso. Me liberta. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Nós vamos encerrar por aqui, mas espero que tenha ficado claro, né? A gente está começando a dissecar todos
as nuances, né, os contextos que eu tenho que enxergar para poder lutar contra esse. Aliás, o tema do livro é perfeito, né? O mal que habita em mim, né? E eu quis iniciar por tratar o principal de todos os inimigos, né? Não adianta eu ficar culpando esse ou aquele, ou a minha criação, a minha cultura, a minha etnia, o meu casamento, a minha esposa, o meu chefe, isso, aquilo. Um dos maiores inimigos que nós temos somos nós mesmos, né? Que isso fique claro, que a gente possa ter em mente. É uma batalha, todo cristão está exposto a isso. Temos o exemplo de Paulo. Tem dúvida, volte a ler Romanos 7. Ele mesmo expõe isso. Mas o nosso objetivo é saber como a gente consegue trabalhar isso da melhor forma e ter a vitória. E da mesma forma como a gente apresentou hoje, não somente lendo Romanos 7 e dissecando essa condição da natureza humana, mas também poder depois, como Paulo, poder falar aquilo que ele descreve em 2 Timóteo. Que nós possamos ter a certeza que combatemos o bom combate e vencemos. Porque a nossa disposição pessoal foi sempre manter o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração em prontidão. Acompanhe o Velho Testamento, faça uma leitura do Velho Testamento e você vai ver que toda vez que o povo de Deus abaixou o escudo, deixou de amar, e veja, aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Então, uma vez que eles deixavam de obedecer à lei, se desviavam da lei, se desviavam da face de Cristo, eles não estavam amando. E toda vez que o povo caía, a desgraça vinha sobre eles. Toda vez que as armaduras eram deixadas de lado, toda vez que eles relaxavam, toda vez que eles viviam a vida da forma como eles achavam que era melhor, não precisa de muito, não precisa de muito. Basta Deus desviar a sua face da sua vida. Esse acho que é uma das piores punições. A ausência de Deus. A gente vai abordar isso acho que na aula 4. Lembrem, eu vou fazer essa colocação. Assim, eu tenho admiração por certos personagens da Bíblia e gostaria muito de ser como eles. Mas há um que eu não gostaria de ser de forma alguma. Saul. Porque o resultado da dureza do seu coração, das suas decisões, foi extremamente desastroso. Queridos, eu vou encerrar por aqui. Alguém quer fazer alguma colocação? Quer falar alguma coisa antes da gente poder encerrar com uma oração? Ninguém? Então eu vou orar para a gente poder encerrar esse estudo. Senhor, obrigado por esse estudo, Senhor, obrigado por podermos fazer a leitura da Tua palavra e meditarmos sobre ela, sobre a nossa condição, Senhor, sobre a nossa natureza humana e sobre esse inimigo real, diário, contínuo que nós temos que enfrentar. Que nós possamos guardar isso nas nossas mentes. Que essa verdade, essa condição esteja muito clara no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos, uma vez compreendendo isso, utilizar da estratégia correta para podermos lutar contra isso e não sermos enganados, Senhor, pelo pecado, enganados por nós mesmos, enganados pelo nosso coração. Que possamos contar contigo, que os nossos olhos não se desviem da tua presença, que possamos chamar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento,
e que, acima de tudo, que isso seja verdadeiro. Não para que possamos brilhar, porque não há nada em nossas vidas que seja digno de glória e de brilho, Senhor, mas para que a tua verdade, a vida de Cristo e a tua palavra possa ser destacada onde quer que nós possamos estar. Fica com todos esses irmãos ao longo dessa semana, Senhor. Fica conosco, nos abençoa e nos protege, pois também temos uma batalha junto ao mundo, ó Pai. Será o próximo tema a ser abordado. Te agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Eu vou permanecer aqui mais um pouco. Se alguém quiser falar comigo, mandar alguma mensagem pelo chat, fazer alguma consideração,